Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Paramos em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde Paulo fala: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. A fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo que Cristo tinha se entregado por ele. Isso explica como é que, mediante a lei, morremos para a lei. Quando Cristo foi crucificado, segundo o projeto de Deus, fomos incluídos nele. Isto é um fato, uma realidade. A Bíblia, ela nos comprova isso, ela nos deixa claro dessa posição, dessa realidade. As pessoas, já não sou eu, indica uma vida permutada. Foi paga uma dívida, tinha uma dívida contra nós, mas o Senhor pagou essa dívida ali na cruz, uma vida na qual Cristo entra e nós saímos, pois mediante, neste versículo, Paulo diz: vivo como pessoa regenerada, temos tanto o velho eu como um novo eu. O velho eu foi crucificado, como está lá em Romanos 6. Vamos ver Romanos 6. O que diz Romanos 6? Vamos ver Romanos 6, rapidinho aqui, Romanos 6. Romanos 6 diz que nós... Romanos 6, versículo de número 6. Romanos 6. Diz assim, 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja anulado, e não mais servimos o pecado como escravo, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Romanos nos deixa isso bem claro. Imagina ali a igreja, né? A igreja em Sardes sendo restaurada, trazendo consigo todas as velhas práticas, tanto da igreja em Tiatira, igreja em Pérgamo, igreja em Esmirna, todos aqueles costumes, toda aquela religião. É como se fosse quando o Senhor tirou o povo ali do Egito. Eles saíram, mas eles saíram cheios de bagagem, cheios de costumes, cheios de coisas que ainda estava neles do Egito, do mundo. Então o Senhor teve que tratar com eles ali no deserto para aniquilar, para tirar, para remover, para que eles pudessem entrar na boa terra, porque a boa terra, na Bíblia de Deuteronômio, capítulo de número 8, ela representa Cristo. Na verdade, fala assim, vou entrar aqui rapidinho. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temer e andar nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus, olha só, te mantém, porque o Senhor teu Deus manteve numa boa terra, te colocou numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fonte e de abismos que são vales, que saem dos vales, e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vide, figueira, romeira, terra de oliveira, abundante de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez e nada te faltará, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre, pois essa terra aqui representa Cristo. Cada figura de Deuteronômio ali está se representando a Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui que ele já não vivia mais, mas Cristo vivia nele. A respeito dele, Paulo disse: já não sou eu quem vive. E Paulo agora tinha um viver novo. Vivo por Cristo, vivo, na verdade, pela realidade de Cristo. O velho eu foi aniquilado, não tinha a divindade, o velho eu de Paulo. Porém, o novo Paulo passou a existir quando o velho eu ressuscitou e Deus lhe foi acrescentado. Por um lado, Paulo foi
foi terminado, mas por outro, um Paulo ressurreto, uma pessoa regenerada com Deus, como a sua vida ainda vivia. Além do mais, embora Paulo tenha dito, já não sou eu quem vive, ele também disse, Cristo vive em mim, pois era Cristo que vivia, mas era Paulo que Cristo vivia, era a vida que Paulo, a vida de Cristo que Paulo vivia. Paulo tinha uma só vida, um só viver. Morremos em Cristo mediante a sua morte, mas agora ele vive em nós mediante a sua ressurreição. Não é verdade? Seu viver em nós é inteiramente pelo fato de ele ser o Espírito que dá vida, como está lá em Coríntios, em 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45 diz o quê? Vamos ver rapidinho. 15, 45. Aí a gente volta para Apocalipse. 15, 45 diz assim, ó. 15, 45. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Então Paulo agora tinha uma vida que era de Cristo, uma vida totalmente diferente daqueles velhos costumes, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós vivemos na outrora, se quisermos que o Senhor use, precisa passar por morte e ressurreição. Foi o que Paulo fez. Ele permitiu com que Deus pegasse tudo aquilo que ele tinha de bagagem e levasse para a cruz. Então, quando levou para a cruz, ele considerou tudo, como está lá em Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Pois para mim o viver é Cristo. O viver de Paulo agora era Cristo. Cristo era o viver de Paulo. O morrer é lucro. Então Paulo está dizendo que o morrer agora para ele era lucro. Vamos ver Romanos de novo. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 8, 6 e o 13. 6 diz assim, ó. Que coisa rica, né? A palavra do Senhor. Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. O versículo 13 diz o quê? Vamos lá, o 13. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as práticas do corpo, vivereis. Se nós levarmos o nosso corpo ao Senhor, as nossas obras ao Senhor, ele vai pegar essas obras e vai levar para a cruz. Se ela passar pela cruz, se ela passar pela cruz e for aprovada, ela vai ser usada pelo Senhor em ressurreição. É isso que o Senhor está querendo dizer aqui na igreja em Sardes. Eles precisavam, então, agora ter uma vida de ressurreição, uma vida onde eles viessem ser guiados pelo Espírito 7 vezes intensificado, 7 vezes intensificado para que eles pudessem desfrutar da graça do Senhor, porque eles estavam sendo o quê? Restaurados, eles estavam no processo de transformação. Eles precisavam deixar as velhas práticas, os velhos costumes, deixar o velho homem, tudo para trás e viver o novo homem, viver a vida de ressurreição. E o Senhor então mostra para eles, que era necessário eles viver, ter essa vida de ressurreição, porque a igreja no período, quando ela estava degradada e mundana, precisava da palavra de Cristo, que julga e que mata, para que viessem, na verdade, ali sobrar somente aqueles que estivessem dispostos a desfrutar da vida de ressurreição do Senhor. Ele era aquele que tem os 7 espíritos, ele tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja reformada, morta, precisava do Espírito de Deus 7 vezes intensificado e de líderes
resplandecente. O Espírito 7 vezes testificado é vivo e jamais pode ser substituído pela letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos ser hoje restaurado, reformado, para que venhamos desfrutar dessa estrela reluzente, dessa estrela que nos leva e nos mostra o caminho que é o caminho da vida, o caminho da graça, o caminho da paz, o caminho de desfrute completo de Cristo. Não é verdade? Aqui o versículo 2 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: ser vigilante, consolida, é você fortificar, consolida o restante que estava para morrer, pois não tenho achado completas as tuas obras diante do meu Pai. Vamos ver o que fala a respeito disso. O restante é o que foi perdido e restaurado pela reforma, como exemplo, a justificação pela fé, a Bíblia aberta e etc. Embora essas coisas tivessem sido restauradas, estava prestes a morrer. Morrer por quê? Porque o homem, quando ele entra com seus ensinamentos, com as suas práticas, ele leva o quê? Aquilo que é de vida a morrer. É como se você não jogasse, não regasse uma planta. Ela precisa de água, ela precisa de vida, ela tem vida, mas ela precisa de água para sobreviver, ela precisa de sol, ela precisa também de quê? Ela precisa de que venha a ser totalmente adubada, e Cristo estava adubando, dizendo que essa igreja precisava dele como 7 espíritos intensificados, como as 7 estrelas, para que eles viessem ser uma igreja reluzente, desfrutar do sol da justiça. Por isso precisava ser reavivada. Eles precisavam ser reavivados, porque quando nós estamos na prática, na verdade, dos costumes, nas práticas dos velhos homens, nas coisas antigas, nós precisamos ser reavivados. E somente o Espírito pode nos reavivar. Nada do que se começou na reforma foi completado. Tudo foi ali feito, mas não teve continuidade. Por quê? Por isso, a igreja de Filadélfia é necessária para a completação do projeto, do plano de Deus, que nós vamos entrar. Na verdade, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-os, e arrependa-te, e se não vigiares, virei como ladrão, e não saberão de modo algum em que hora virei sobre ti. Eles não iam saber a hora que o Senhor ia vir sobre eles. Vamos ver Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 16. Diz assim: portanto, arrependa-te, se não vem a ti sem demora, e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Mateus 24, fala o quê? Vamos lá, Mateus 24, versículo de número 42 ao 43, 24, do 42 ao 43, fala assim para nós, olha só: mas sabei isto, se o dono da casa soubesse em que vigília faria, o ladrão vigiaria e não permitiria que fosse arrombada a sua casa. Não permitiria que fosse arrombada a sua casa. Portanto, vigiareis, 42, vigiareis, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas sabeis isto: se o dono da casa soubesse, ele vigiaria, ele se protegeria, ele se guardaria, para que não viesse a acontecer nada. Marcos, capítulo de número 13, vamos ver o que fala. Marcos, capítulo 13, versículo de número 33 ao 37. 13, do 33 ao 37, diz assim: estais atentos, vigiais, porque não sabeis quando será o tempo, e como um homem ausente do país, que deixou a sua casa, deu autoridade a seus servos, e cada um do seu
trabalho e ao porteiro ordenou que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando vem o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo a todos, vigiai, porque não sabeis a hora que o Senhor vem buscar a sua amada igreja. Era a palavra que o Senhor estava dando para a igreja em Sardes, capítulo 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8. 5:8 diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai, vosso adversário, o diabo, anda ao redor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então, querido, nós devemos fazer o quê? Devemos estar espertos, devemos estar atentos. O Senhor estava falando para aquela igreja em Sardes que eles deveriam vigiar, ficar espertos, porque eles não sabiam a hora que o Senhor ia voltar. Então, nós precisamos estar atentos, guardando a palavra, prestando atenção naquilo que o Senhor está nos falando, para que nada do que venha de repente sobre nós nos pegue de surpresa. Deus, ele quer nos levar a reinar juntamente com ele, mas precisamos estar preparado para que possamos desfrutar do Senhor. Lembra, pois, o Senhor queria que aquela igreja em Sardes viesse se arrepender. O arrependimento nos leva para perto do Senhor, produz uma vida de santidade, uma vida de renovação. O ladrão vem e rouba o que é precioso e vem em hora incerta. A gente não sabe, ele só rouba o que é precioso, e a nossa vida é preciosa para o Senhor. Na verdade, vem, visto que as igrejas protestantes reformadas estão mortas, eles não tinham consciência da vinda do Senhor como ladrão na sua manifestação secreta para os buscar. Portanto, é preciso vigiar. Paramos aqui no versículo 3. Precisamos vigiar a todo tempo, para que possamos estar pronto na hora e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.